Olá, eu sou o Eduardo e vamos apresentar de forma bem objetiva nosso trabalho de pesquisa acadêmica do módulo 4. Olá, eu sou Meire, também faço parte desse grupo na elaboração desse trabalho acadêmico no formato paper. Olá, eu sou o Abderman e juntos, eu, a Meire e o Eduardo, vamos apresentar o conteúdo do nosso trabalho nesse vídeo de socialização, conforme segue os slides. O tema do seminário é Banco de Dados Relacional e o título do nosso trabalho é Banco de Dados Relacional e sua aplicabilidade. O grande objetivo desse trabalho é desenvolver uma ideia bem clara da importância de banco de dados relacional e suas aplicações. Bom, assim como a evolução da tecnologia é necessária de acordo com as necessidades das pessoas, os bancos de dados precisam atender às novas tendências que se mostraram necessárias. Uma nova abordagem mais dinâmica sobre como uma aplicação se relaciona com sua base de dados. Assim como as tecnologias estão em constante evolução, o banco de dados também passou por algumas mudanças. Uma mudança de paradigma. A implementação de um banco de dados passou a ser separada da aplicação principal. Essa mudança facilitou a implementação tanto dos aplicativos como a implementação e modelagem do banco de dados em si. Na parte de fundamentação teórica, nós separamos algumas citações e vamos passar aqui rapidamente cada uma delas. Os estudos sobre o banco de dados, eles se intensificaram principalmente nas últimas décadas, né? Os avanços tecnológicos geraram aplicações inovadoras, interessantes dos sistemas de banco de dados. E principalmente o surgimento do Sistema Gerenciador de Banco de Dados, que é o SGBD. Toda empresa, assim como cada usuário que acessa a web, pessoas que procuram às vezes entretenimento, todas essas pessoas vão precisar acessar alguma informação que está armazenada em um banco de dados implementado em um servidor. Pode ser na web, na internet em si, em qualquer site de busca, site de vendas. Sempre que uma pessoa acessa a web, de certa forma, ela está fazendo uso de um banco de dados. Todos os sistemas estão interligados a alguma base de dados. Um exemplo, se por exemplo formos ao banco para efetuarmos um depósito ou retirar dinheiro, se fizermos reservas em um hotel ou para a compra de passagens aéreas, se acessarmos, por exemplo, um catálogo de uma biblioteca informatizada para consultar uma bibliografia, ou se fizermos compra, por exemplo, em um e-commerce, comprarmos livros, brinquedos, roupas, computadores de um fornecedor, fizermos compra, por exemplo, na internet, nós estamos acessando uma página da web que está ligada a algum banco de dados, que vai retornar algo sempre que fizermos uma pesquisa, como está referenciado aqui na citação. Como nós podemos perceber, banco de dados está presente na vida de praticamente todas as pessoas. Professores, alunos, advogados, médicos, empresários, pessoas de todas as classes sociais, de todas as profissões, sempre vão precisar acessar alguma base de dados. Mas como podemos conceituar banco de dados? Um banco de dados é uma coleção de dados relacionados. Os dados são fatos que podem ser gravados e que possuem um significado implícito, conforme a referência destacada no paper. Os profissionais que se ocupam da função de criar e também de dar manutenção ao banco de dados, basicamente são os analistas de sistemas, os próprios desenvolvedores, engenheiros de softwares. Enfim, esses profissionais eles precisam estar familiarizados com todos os recursos dos SGBDs, que são os sistemas gerenciadores de banco de dados, para que eles possam fazer uso desses recursos e incluir esses recursos nas aplicações, conforme a citação indireta que foi inserida nessa parte do paper. Ainda em fundamentação teórica, foi feita a inserção de uma imagem que representa o relacionamento entre as tabelas de um pequeno projeto. Então nós podemos ver que é a representação gráfica de um modelo relacional, onde tem as entidades, que são as tabelas, e os atributos. Cada atributo está ligado a um ID, e é através desse ID ou chave que é feita a ligação entre as tabelas, o relacionamento entre as entidades.
A metodologia que nós utilizamos para desenvolver esse trabalho foi através de uma pesquisa, através de livros, e pesquisamos também algumas imagens em sites e selecionamos uma, mas todas as citações elas foram colocadas a partir do momento que a ideia do autor tinha alguma conexão com as ideias contidas no paper. Lembrando que todas as citações e a imagem foram devidamente referenciadas. Então, com base nos fundamentos expostos acima, nós podemos afirmar que as aplicações práticas dos SGBDs estão presentes em todos os dispositivos móveis, assim como celulares, tablets, notebooks, computadores modernos. Também está presente em todas as aplicações da web e facilita a vida das pessoas nas buscas online, na realização de tarefas, na realização de pesquisas, conforme foi abordado anteriormente. Outra conclusão que nós podemos chegar sobre a presente pesquisa é que tanto a modelagem como a documentação e a implementação dos bancos de dados relacionais inovaram completamente o mundo da computação atual. E isso facilitou a vida dos profissionais que atuam nessa área. Se nós observarmos as principais plataformas digitais, por exemplo, e-commerce como a Amazon, eBay, lojas virtuais, redes sociais como Facebook e Instagram, portais educacionais como os portais das universidades, entre outras centenas de sites, nós podemos perceber que todas elas têm algo em comum: possuem uma robusta base de dados para consultas e armazenamento de informações. Enfim, o mundo como conhecemos hoje não seria o mesmo se não estivesse presente essas tecnologias e, dentre elas, os bancos de dados relacionais. Então, queremos agradecer e aqui chegamos ao final da apresentação do nosso trabalho.